Pessoal, vamos trazer mais um vídeo para o canal hoje. E o vídeo de hoje eu quero explicar um pouquinho sobre o semeador, né? Que saiu semear a sua semente. Bora lá pro vídeo então. Semeador que saiu semear suas sementes. Que Jesus falou por parábola, né? E Jesus muitas vezes não podia falar abertamente, mas tinha que falar por ilustração para ver se o povo entendia, né? Ou pelo menos os seus discípulos compreendessem a sua palavra, né? Então está escrito no livro de Lucas, capítulo 8 e versículo 4 em diante. Quero fazer leitura para nós podermos entender um pouquinho a mensagem do semeador, né? Por que semeador? Por que semente, né? Por que Jesus falou de semente, de semeador? Capítulo 8, versículo 4. Quando uma grande multidão se ajuntou aos que vinham até ele, em uma cidade após a outra, ele falou por meio de ilustrações. Então, quando se juntava a grande multidão, né, que vinha de uma cidade a outra acompanhando Jesus, Jesus não preferiu falar abertamente, né, dizer o significado das coisas, mas ele preferiu falar por parábola, né. Ele fez uma comparação para aquelas pessoas, né, para ver se eles entendiam a mensagem, compreendiam. Jesus pegou o mais simples possível para que eles pudessem entender, né. Então, o mais simplesinho para as pessoas daquela época, pelo entendimento que eles tinham naquela época, né, para entender. Então, Jesus fez uma ilustração e disse, versículo 5, o semeador saiu para semear as suas sementes. Ao passo que semeava, algumas delas caíram à beira da estrada e foram pisadas, e as aves do céu as comeram. E algumas caíram sobre rochas, e depois de brotar, secaram, porque não tinha umidade. Outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram com elas e as sufocaram. Mas outras caíram em boa terra, pois brotaram e produziram frutos 100 vezes mais. Depois de lhe dizer isto, falou bem alto. Quem tem ouvido é para escutar, escute. Então veja bem que Jesus estava falando de um semeador que saiu semear sua semente, né, sobre a terra, né, e umas sementes caíam num lugar, outras sementes em outros lugares. Aquela que caiu em solo ruim foi pisada pelos homens, né, e as aves do céu a comeram, porque estava exposta, né. Outras caíram num lugar que não tinha muita umidade, e assim não pôde ter o crescimento, então logo elas morreram, secaram, né? E outras caíram em boa terra e deram fruto 100 vezes mais, deram fruto em abundâncias, né? Muitos frutos. Versículo 9. Mas os seus discípulos lhe perguntaram o que significa essas ilustrações. E ele lhe disse, a vocês é concedido entender os segredos do reino do céu. Então, os discípulos também não tinham entendido que Jesus tinha falado sobre sementes, né? Que caiu em boa terra, outra caiu num pedregal, outra caiu num espinheiro. E os discípulos também ficaram devendo, né? Não sabiam o que fazer. Então, como eles tinham acesso a Cristo, em particular, quando estavam descansando, né? Longe da multidão, eles perguntaram, né? Então, no versículo 9 diz, mas os seus discípulos lhe perguntaram o que significava essas ilustrações. Ele lhe disse, a vocês é concedido saber o segredo do reino de Deus, mas os demais tudo é apresentado em ilustrações, para que olhe e não vê, mas se olhare, olhe em vão, e ouça, mas não compreendam.
Ilustração significa o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Aí Jesus Cristo, né, com os seus discípulos, começou a explicar o que significava aquela semente, né, aquele semeador. E saiu o semeador semear suas sementes, né? E ninguém tinha entendido, inclusivemente os discípulos de Cristo, né, que acompanhava Jesus pelo caminho, que estava junto todo dia, né, no dia a dia com Jesus, eles não compreendiam aquela parábola, né? Porque Jesus fez ilustração. Mas Jesus explicou para eles aí, né, que a ilustração que ele estava falando da semente, a semente significava a palavra de Deus, né? Então Jesus explicou aos discípulos, dizendo no versículo 12, aquela à beira da estrada representava os que ouviram, e depois veio o diabo e tira do coração a palavra, a fim de que eles não creiam e não seja salvo. Veja bem, né? Jesus começou a explicar o significado da semente. Aquela que caiu à beira da estrada é como uma pessoa que ouve a palavra, né? Escuta a mensagem de Deus, escuta que Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza, Jesus leva para a vida eterna, né? Jesus leva para um paraíso, para uma nova terra. Jesus leva para uma transformação. Ele escutou a palavra de Deus, mas diz o versículo que, vindo o maligno, vindo os negativos, arranca do coração a palavra e a pessoa não permanece na palavra, né? A pessoa não permanece ali, porque foi arrancada a palavra. Logo se desorientou, logo não quis mais fazer questão da palavra, né? Deixou de lado, porque foi arrancado do seu coração. Para quê? Para isso tudo, para que não seja salvo. Então existe, né, a força do bem, existe a força, né, do amor, da luz, da esperança, mas existe os negativos que não querem, né, que a pessoa seja salva. Não querem que compreenda a palavra, não querem que aceita Jesus no coração, não querem que siga o Mestre pelo caminho, não querem que a palavra de Deus cresça no coração. Então esses malfeitores, né, ou negativos, né, eles levam e arrancam a palavra de Deus do coração daquele que aceitou, mas não resistiu, né? Deixou ser arrancada a palavra de Deus. Aí não consegue seguir a palavra, não consegue seguir o caminho da luz e acaba sendo perdido, né? Sem salvação, porque não compreendeu ou não insistiu, né? Não lutou com todas as forças para buscar o reino de Deus. Versículo 13. Aquela sobre as rochas representa os que ouvem a palavra e recebem com alegria, mas não tem raiz. Cresce por um tempo, mas numa época de prova se desvia. Então essas aqui que receberam a palavra, receberam com alegria, Jesus estava dizendo, né? É maravilhoso essa palavra, né? Como é bendito Deus, né? Deus é maravilhoso. Então recebeu contente, recebeu com alegria, recebeu com prazer a palavra de Deus. Mas diz o versículo que aquelas sobre a rocha representa os que, quando ouve a palavra, recebe com alegria, mas não tem raiz, cresce por um pouco de tempo e depois se desvia. Então recebe a palavra de Deus, é como uma semente, né? Mas não tem raiz, não cria raiz no coração. Aí se desvia porque não entendeu, porque não deixou crescer a palavra, por alguma coisa, por algum motivo. Não buscou espiritualidade, não buscou estudo, não buscou ajuda, deixou-se levado por si só. Mas a semente secou, né? A semente não conseguiu brotar porque a pessoa se desviou. Então a palavra de Deus caiu fora do coração. Novamente Jesus estava explicando, né? E Jesus continuou explicando aos seus discípulos, ao versículo 14, aquelas que caíram entre os espinhos representa os que ouviram, mas por se deixar levar pelas ansiedades e pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, ficaram completamente sufocados e não produz fruto. Veja bem, né? Tem cada tipo de lugar que cai a semente. Essas aqui foram sufocadas, né?
e não conseguiram produzir fruto, porque o mundo veio e sufocou, né? Veio o diz que, não, isso aí não é, isso é bobagem, né? Ser iluminado para quê? Servir a Jesus para quê? Tá tudo bom do jeito que tá. Então é sufocada pelo mundo, é sufocada pela riqueza, pela ganância, e vai buscar as coisas materiais, buscando as coisas físicas, buscando as coisas da carne, não consegue crescer essa semente. A palavra de Deus fica sufocada porque ele não deu lugar à espiritualidade, não deu lugar ao Espírito de Cristo, não deu lugar ao ensinamento de Deus, não deu lugar aos bons espíritos, né? As boas mensagens. Ele ficou sufocado buscando a riqueza desse mundo, buscando as coisas e os prazeres dessa vida. E assim, a palavra de Deus foi sufocada no coração e não produz fruto, pois Jesus era maravilhoso na sua explicação. Ele estava explicando de maneira que os apóstolos conseguiam ouvir, conseguiam entender, né, o que ele estava falando. Então, eles entendendo isso, Jesus Cristo era glorificado. Porque se nós não entendemos a palavra de Deus, acontece que nós não se salvamos, não conseguimos alcançar a luz, não conseguimos a transformação. E nós precisamos alcançar a luz, precisamos alcançar a transformação, porque este mundo vai sofrer uma transformação, vai ser iluminado, vai ser transformado em um paraíso, um lugar de paz, um lugar de amor, porque Deus é amor, Deus é justiça, Deus é paz, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus só faz o bem, Deus é o bem, Deus é todas as coisas, e por isso Ele quer que a palavra de Deus, que é a semente que foi trazida, cresça nos nossos corações. E se não crescer nos nossos corações, como poderemos ser salvos? Como escaparemos de um mundo tão cruel, né? De coisas terríveis que vêm acontecendo. Mas se nós prestarmos atenção e não buscar as coisas da carne, não buscar as riquezas desse mundo, não buscar os prazeres desse mundo, não buscar os prazeres desse mundo, buscar o reino de Deus, buscar a sua justiça, aí nós conseguimos alcançar a espiritualidade e conseguimos a salvação em Cristo, ou na palavra de Deus. Bendito seja Deus, que Deus está trabalhando nessa palavra. Versículo 15. Bendito seja Deus, aquelas que caíram em bom solo, deram frutos, e frutos 100 vezes mais. Cresceram abundantemente, deram muito fruto. A palavra de Deus caiu numa terra boa, num bom solo. Ali tinha bastante umidade, tinha bastante adubo, era bastante fértil a terra, e aquela semente cresceu e deu abundantemente bastante semente. Bastante fruto, né? Bastante mantimento para manter o povo. E assim foi a palavra de Deus que caiu em bom coração, aonde encontrou a humildade, aonde encontrou a sinceridade, a força de vontade, o prazer pela palavra de Deus, o entendimento pela palavra de Deus, que buscou, que se esforçou pela palavra de Deus, que acreditou em Jesus Cristo, que acreditou na mensagem, que acreditou na palavra, que acreditou que a semente cresceu no seu coração e deu fruto, e fruto com abundância. O que acontece com essa pessoa, aonde caiu em bom coração a palavra de Deus? Essa pessoa recebeu a palavra, cresceu na graça, cresceu no conhecimento, cresceu na espiritualidade, aprendeu aquilo que tinha que aprender, aprendeu de Deus, aprendeu de Cristo, aprendeu a espiritualidade, aprendeu a sabedoria. E o que ela está fazendo, essa pessoa? Começou a pregar a palavra de Deus, começou a ajudar as outras pessoas que precisavam. Assim nós devemos fazer, deixar que a palavra de Deus caia no nosso coração e que seja uma boa terra, um bom solo, para que dê fruto e fruto com abundância, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, crescer na abundância, crescer na bondade de Cristo, crescer no amor e fazer com que as outras pessoas alcancem também essa palavra, essa semente de Deus. Então aqui a semente do semeador representa a palavra de Deus, e esta palavra de Deus que nós estamos semeando hoje, que é para remir o pecador dos pecados,
é para que as pessoas recebam no seu coração essa semente que é a palavra de Deus e cresça, saia do pecado, saia da ignorância, saia da morte, saia da tristeza, venha para a vida eterna, porque as palavras de Cristo é para a vida e para a vida eterna. Então aproveite a oportunidade e receba a semente da palavra de Deus no seu coração, para que o Espírito de Cristo ilumine o seu coração e você venha crescer, crescer e crescer e dar bom fruto 100 vezes mais. Muitos frutos para honra e glória no nome de Deus, para alegrar aquele que vive para todo sempre, para alegrar a Deus, alegrar o Espírito, alegrar a Cristo e fazer a sua parte ajudando os outros. Muitos não se converterão porque não entenderam a palavra. Muitos não se converterão, não crescerão na luz porque a semente não ficou no coração, porque a semente foi pisada, porque a semente foi sufocada. Mas essa que caiu em boa terra, crescerão e darão fruto, fruto com abundância. Salvarão muitas almas pregando a palavra de Cristo, anunciando a luz, anunciando a palavra, o conhecimento, pregando o amor e a sabedoria. Assim foi essa mensagem sobre a semente e o semeador. Cristo esclareceu para nós e nós ficamos com a graça de Cristo por hoje. Nesse vídeo, entrego esse vídeo em nome de Jesus, essas palavras. Amém. Que o Mestre esteja conosco.